Eu sou de 6 irmãos, eu sou o quarto irmão, e 2 faleceram. Com crianças ainda faleceram. Minha mãe é filha de presbiterianos, meus avós presbíteros, e ela cresceu no lar evangélico. Casou-se com 16 anos, era a idade máxima, né, que a mulher naquela época casava. Se ficasse um pouquinho mais disso, já era tido como titia, já tinha passado da época, né? É igual hoje, né? Hoje, com 30 anos, tem que mandar os filhos embora, senão eles ficam morando lá na casa da gente. E meu pai não conhecia Deus, não conhecia Jesus, e era um homem alcoólatra. Quando eu me dei por si, eu era o mais velho, e meu pai descarregou toda a fúria dele, sempre assim, é o mais velho que sofre na casa. Então apanhava muito, sempre tinha pavor das coisas, tinha mais 4 irmãos, mais 3 irmãos depois de mim. Meu pai batia muito na minha mãe. Meu pai, sem beber, era uma pessoa, mas ele bebia um pouquinho, já virava. E na generosidade de Deus, minha mãe nos levava para a igreja. É muito importante você trazer seu filho para a igreja, para que ele aprenda os versículos, para que ele aprenda o que é certo e errado, mesmo que ele não siga, mas ele vai ter consciência do que é certo e errado. Mas o Senhor, tudo aquilo que a mãe coloca nas mãos de Deus, Deus não joga e não lança fora. E minha mãe, eu tive paralisia infantil. Eu lembro que eu fiquei no hospital vários meses. Eu tenho a lembrança de eu deitado numa cama com a minha perna esticada para que voltasse os movimentos. E minha mãe fez uma oração: Senhor, se o Senhor curar o meu filho, ele vai ser pastor. Aonde eu estou? Na generosidade de Deus. Na generosidade de Deus, as coisas foram acontecendo. Eu me casei muito novo, com 19 anos de idade, porque eu não aguentava mais apanhar do meu pai. E a gente vai crescendo nesse lar, nesse ambiente de violência. E a gente, nesse lar de violência, a tendência é nós ficarmos violentos também. A tendência é nós também esquecermos que Deus existe. Então a gente acaba também querendo a morte do pai. Eu desejava que meu pai morresse. Um dia, várias vezes eu queria matar meu pai. Mas o meu irmão mais novo me ensinou um negócio. Eu aprendi um negócio com o meu irmão mais novo. Meu irmão mais novo hoje é pastor também, em São Paulo. E ele falava assim: não, o pai chegou bêbado, eu não brigo com ele não. Eu sento lá no sofá e vou ouvir ele. Eu ouço ele, o que ele quiser falar, ele fala, e depois ele vai dormir. Eu vi meu irmão sendo generoso com o meu pai. Eu vi o meu irmão sendo tão generoso com o meu pai, que meu pai acabou mudando um pouquinho, e algumas coisas deixaram de acontecer. Na generosidade de Deus, eu vi que as coisas podem mudar se eu também abrir meu coração para a generosidade. Na generosidade de Deus, eu fiquei dentro de uma igreja 26 anos, mas não era convertido. 26 anos eu aprendi a ler, 26 anos na igreja eu aprendi a cantar, 26 anos na igreja eu aprendi a orar, 26 anos na igreja eu aprendi a fazer sermão. Mas pergunta quantas pessoas se converteram, enquanto a minha palavra era falada, quantas pessoas realmente entendiam o que eu estava falando? Ninguém. Mas na generosidade de Deus, um dia Deus falou assim: não, chega, agora você vai mudar. E mudou, e eu me converti. Na igreja, os meus melhores amigos de farra eram os da igreja, eram os diáconos e os presbíteros. E aí vocês pensam em tudo quanto é farra que existia, nós estávamos metidos. Nós começávamos na quinta, na sexta, no sábado. No domingo de manhã, todo mundo estava tomando banho de terno e gravata lá na igreja.
Estar dentro de uma igreja não quer dizer que você tem o Cristo dentro de você. Estar dentro de uma igreja não quer dizer que você é cristão. Estar dentro de uma igreja não quer dizer que você se converteu. Estar dentro de uma igreja não quer dizer que você é salvo. Nós precisamos entender qual é a nossa posição dentro da igreja. Hoje, se eu morrer agora, eu tenho certeza que eu vou morar com Jesus. Você tem essa certeza? Você tem essa certeza? Temos que ter essa certeza. Porque ela faz diferença na sua vida em ser generoso. Generosidade é nós nos dispormos, então, tirar os nossos próprios interesses e colocar. Mateus 6. Mateus 6, 21. Eu vou só ler esse versículo isolado, mas ele está falando no Sermão do Monte, ele está falando sobre o dinheiro. Ele está falando sobre a luz que está dentro de você. Fala do jejum, fala das esmolas. E ele fala do olho puro. E no 21 ele fala assim: porque aonde estiver o seu coração, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus não está falando de valor monetário. Jesus está falando aqui daquilo que comanda o seu coração. Aonde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O que governa o seu coração? O que governa a sua vida? O que governa as suas atitudes? O que governa o que você faz? Aonde está o seu tesouro? Para pensar um pouquinho. Para você pensar, aonde está a minha confiança? Será que é em Deus mesmo? É muito difícil. Nós temos um Salmos, um versículo que fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Entrega o teu caminho. Você já viu aquele negócio de você entrega, mas você tira de volta? Você entrega, mas você tira de volta? Você entrega e vem a preocupação, você tira de volta? Você entrega e aí vem uma dúvida, você tira de volta? Você entrega e vem algo que você não gosta, você tira de volta? Hoje eu ouvi um negócio muito interessante. Aqui deve ter atleticano e cruzeirense, né? Ou outro time. Tudo que acontece no seu time, você concorda? Não. Mas você continua torcendo? Por que na igreja não é assim? Por que na igreja a gente, quando não concorda, a gente quer ir embora? Por que na igreja, quando a gente ouve uma coisa que não nos agrada, a gente não permanece fazendo aquilo que a gente faz, torcendo a favor? Mas a gente torce contra. Não, porque não é do jeito que eu quero, então eu não vou fazer. Não, porque não é do jeito que eu quero, então eu não vou fazer. Ontem eu ouvi um pastor falando sobre que ele não concorda como é feito missões. E por ele não concordar, ele não aceita o que acontece. E por ele não aceitar o que acontece, ele sabota o trabalho missionário na igreja. E por ele não concordar, eu estou falando de quem eu conheço, e por ele não concordar, ele sabota, e sabe o que aconteceu? Paralisou o trabalho do departamento de missões da igreja. Ele é um dos pastores. Ele é um líder. Aonde fica a generosidade? Porque o trabalho missionário nós sabemos que existe. O trabalho missionário nós sabemos que tem que ser feito. O trabalho missionário, eu não preciso falar para você ou para mim que ele precisa ser realizado, porque nós temos um mandato.
Nós temos uma ordenança. Nós temos alguém que falou assim: vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que pregar o Evangelho. Vocês têm que ser pescadores do quê? Pescadores de homens. Vocês têm que ser o quê? Luz do mundo. Vocês têm que ser o quê? Sal da terra. Vocês têm um ministério o quê? Vocês têm um ministério da reconciliação. Aonde nós não entendemos isso ainda? Aonde eu e você não entendemos isso ainda? Não, nós já entendemos. Nós já entendemos, nós já compreendemos, nós já sabemos o que tem que ser feito, só que nós não fazemos. Sabe por quê? Porque nós não concordamos. E casa dividida não subsiste. Então o problema não é fazer um culto de missões para conscientizar você e eu de que missões precisa ser feita. Concordam comigo? Amém, igreja? Amém? Vocês acham que precisa fazer um culto para conscientizar a igreja que precisa fazer missões? É perda de tempo. Concordam? O que nós precisamos? Nós precisamos entender, então, que eu estou jogando de um lado diferente. Porque a igreja, essa igreja, ela nasceu num contexto missionário. Essa igreja nasceu há mais de 20 anos numa garagem. E o primeiro ano de existência da mãe dessa igreja, numa garagem, foi fazer a oferta missionária de fé de R$10.000. Eu sou testemunha de que a igreja que saiu, essa igreja, mais 15 igrejas, eu sou testemunha, eu dava testemunho da igreja, que essa igreja era próspera e é próspera pela visão missionária que ela tem. Todos os membros que entram nessa igreja prosperam. Estou errado? Eu estou errado? Todos prosperam. A igreja começou a crescer. Cada vez que ela tirava uma porção de membros para abrir outra igreja, chegava outra porção de membros e o dobro da igreja. Estou mentindo? Quem é aqui da antiga aí? Vocês sabem do que eu estou falando? Então nós temos a essência missionária. Nós já temos isso em nós. O que então nós temos que fazer? 1 Coríntios. Se você puder colocar isso aqui na versão atualizada. Primeira Coríntios 1. Voltou lá na segunda. 10. 1 Coríntios 1:10. Olha só o que o apóstolo fala para Coríntios. Rogo-vos, irmãos, essa versão é melhor. Irmãos, eu peço, pelo amor de Jesus Cristo. Irmãos, eu peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço pelo amor de Jesus Cristo. Pelo nome de Jesus. É no nome. Olha, eu quero pedir algo para vocês no nome do pastor Zezé. Aí vocês vão ficar assim. Vamos, eu quero pedir uma coisa em nome de Jesus Cristo. Que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Pelo amor de Jesus Cristo. Que vocês estejam de acordo no que dizem. E que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Queridos, o que está havendo em nosso meio e o que há em nosso meio é aquele negócio. Se não for para jogar do jeito que eu quero, eu não jogo.
E a generosidade acaba. Porque o que eu não sou na igreja, eu não sou lá fora. Se eu não sou generoso na igreja, eu não sou generoso lá fora. 2006, 2007 eu saí. Eu trabalhava no escritório da convenção em Minas Gerais, lá em BH, na rua Rio de Janeiro, quando era o escritório ali, numa época dessa aqui, bem fria. Bem fria. Eu saí para tomar um café. No que eu estou caminhando, eu olho assim uma caixa de papelão, eu olho dentro da caixa de papelão, tinha um menino dentro da caixa de papelão. Eu fui lá, mexi com ele, a caixa era pequena, quando veio levantou um menino desse tamanho, só de short, aquele frio. Falei, o que você está fazendo aí? Não tinha pão de ir, então vamos tomar um café. Levei ele para tomar um café, ele foi tremendo, não deixaram ele entrar na padaria. Eu falei assim, não, mas ele está comigo, ele vai entrar assim, tá frio aqui fora, ele vai tomar um café, eu vou pagar e a gente vai embora. Aí entrou, tomou um café, falei assim, vamos lá na loja comprar roupa para você. Eu não tinha dinheiro. Mas a gente faz tanta coisa com cartão de crédito. Concordam? A gente faz tanta coisa com cartão de crédito. Fui lá, comprei roupa para ele, comprei toalha, comprei um boné, ele queria um tênis, pegamos, fui lá para o escritório da convenção para ele tomar banho. Aí chegou lá no escritório da convenção, o pessoal ficou assim, eu falei que se ele podia usar o banheiro para tomar um banho, o pessoal achou melhor não tomar banho lá não. Aí eu sentei com ele e falei assim, escuta, estou fazendo isso não é porque eu sou bom não, porque Jesus me ensina a fazer assim. Ele falou assim, não tem problema não, vou tomar banho ali. Falei para ele de Jesus, conversei com ele, ele falou que ia pegar um ônibus e ia para a casa dele de volta. Generosidade. Generosidade. Você já pensou em pegar o seu cartão de crédito, chegar aqui na igreja e falar assim, ó, eu quero dar R$1.000 para missões. Divide em 10 vezes. Você não faz isso. Porque a gente às vezes não estão jogando do jeito que a gente quer que joga. Não estão fazendo do jeito que a gente faz. Esse pastor falou assim para mim ontem que ele ajuda um missionário, mas a ajuda dele não passa pela igreja. Foi se você está jogando contra. Você não está jogando a favor. Você está sendo generoso, mas você não está fazendo pelo lugar certo, pela forma certa. Você está que nem um desigrejado. O cara está dentro da igreja, mas está desigrejado. Faz por conta. Não, faço por conta, porque eu vou mandar o dinheiro lá, eu não sei para onde vai o dinheiro. Pergunta. Conversa. E eu sei que a família pastoral dessa igreja é uma família idônea. Porque tem berço. Quando nós falamos de generosidade e a gente endurece e a gente não quer ouvir, a gente vai lá para a viúva. A viúva, quando Jesus está sentado lá em Marcos 12, ele está sentado olhando aqueles pessoal rico dando do que sobrejava. Mas vem a viúva e dá 2 moedas, que ela dá tudo do que ela dependia, porque ela tinha um coração em que ela confiava. Sabe o que está faltando para nós? Confiar mais em Deus. Confiar mais em Deus. Porque quando a gente alinha o coração na generosidade, na confiança em Deus, o céu se alinha, o céu se move para nos abençoar. Deus jamais vai pedir para você fazer algo para ele levar você à falência. O que acontece é que às vezes eu quero fazer algo e Deus não falou para mim fazer. E nós temos que estar preocupados com uma coisa: nem tudo que está dando certo, às vezes Deus está aprovando. Hoje, vocês sabem que eu trabalho com uma casa terapêutica. Hoje nós estamos com 19 pessoas lá dentro. E são de diversos perfis. Diversos perfis. Hoje nós temos um trabalho na Manaim, lá na comunidade. Vocês devem ter acompanhado como foi a transformação daquela comunidade. 1 ano depois que nós estávamos lá,
nós começamos a orar toda segunda-feira. A minha oração é: Senhor, prende todos esses traficantes. Prende todo esse pessoal que tem que prender, leva para a cadeia, para que eles conheçam o Evangelho lá, porque aqui eles não vão conhecer, eles não vão vir aqui. Senhor, dá um jeito nesse negócio, amarra, quebra as cadeias, toda segunda-feira, quem esteve lá comigo me ouviu orando desse jeito. O que aconteceu? A polícia interviu. Hoje a Manaim, que era escura, um breu horrível, tem iluminação nela toda hoje, está tudo iluminado lá. Nós temos um galpão lá em cima, onde nós atendemos em média 20 crianças toda segunda-feira. Segunda-feira passada ou na outra, teve um relato de uma mãe que falou assim: depois que vocês começaram a trabalhar com as crianças toda segunda-feira, as crianças têm mudado. Mas é generosidade, mas nós precisamos de mais gente, sabe por quê? Está sendo a mesma equipe que vai para lá toda segunda-feira. As crianças têm perfil diferente das crianças de vocês. Elas não param, elas são elétricas. E eu quero que vocês entendam que a maioria delas vem de mães viciadas. Então o TDAH delas, agora todo mundo tem TDAH, o TDAH delas é lá em cima. Eu preciso de pelo menos mais uma equipe de crianças, de pessoas que têm paciência de estar com as crianças. Mas não é chegar lá, eu vou chegar, não, nós vamos dar um treinamento, você vai saber como lidar com as crianças. Mas nós precisamos de mais gente. Quando nós falamos da casa, que a gente tem 20 pessoas lá, nós temos pessoas, é muita rotatividade. A casa terapêutica tem 30 anos, o pastor José já foi para lá, ele e a sua esposa já estiveram lá um tempo, não foi? Quanto tempo? Nós vimos fazer vigília, ela estava assistência psicológica. 6 anos. Faz 30 anos que a casa está lá. Só eu conheço os 15 recuperados que estão na vida ativa e trabalhando. Mas a casa, já, pela graça de Deus, mais de 30 homens foram recuperados pela casa. Se a gente for pensar em 30 anos, 30 homens, que é o mínimo, tem mais um homem por ano. Valeu ou não valeu? Valeu! Isso é generosidade da igreja, porque eu quero que vocês entendam o seguinte: os que vão pelos que ficam, e os que ficam pelos que vão. Então, se vocês ficam e não vão, vocês ficam pelos que vão. E como que a gente fica pelos que vão? A gente fica dando realmente o apoio, a generosidade de apoiá-los, aqueles que estão lá na frente. Como é que eu apoio essas pessoas? De várias maneiras. A gente pensa que é só generosidade, é recurso financeiro. Não é só isso. É seu tempo. Quem conhece a irmã Joana lá da igreja batista lá do Ideal? A irmã Joana faz só uma coisa, gente. Ela pega o nome de todos os acolhidos e escreve uma carta para eles. Ela não conhece ninguém, mas ela pega o nome, começa a orar e escreve uma carta. A carta chega lá para os acolhidos. Todo mês, a cada 2 meses, ela escreve uma carta. Tem gente que vai lá só para orar com eles. Toda semana tem um grupo que vai fazer o culto na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e no domingo de manhã está dando a escola dominical. Tem um casal que vai já há 2 anos, toda a tarde, na segunda-feira, eles vão lá na oficina. Tem um outro casal, o Fidan, a gente conhece, né, o Fidan, irmão? Eles vão para lá, já faz 3 anos que toda terça-feira, 8 horas da manhã, em ponto, eles chegam lá. Já faz mais de 3 anos. Toda terça-feira, 8 horas da manhã, eles chegam lá e eles dão um devocional das 8 às 9 da manhã. Isso é generosidade. Na missão. E a igreja precisa se engajar nisso, mas a igreja precisa estar num só pensamento, numa só palavra, num só amor, num só propósito. Deixa eu falar para vocês querem prosperar? Vocês querem prosperar financeiramente? Invistam no reino.
Porque o Senhor só vai continuar a dar para quem realmente está plantando. A engrenagem da generosidade, ela é abundante. Mas se eu paro quando eu endureço o coração e não ouço as palavras do Senhor, eu paro essa engrenagem e deixa de chegar onde tem que chegar. E quando para a engrenagem, eu deixo de ser abençoado. E isso acontece quando eu não concordo. Isso acontece quando eu não tenho visão. Isso não acontece quando eu não tenho compaixão pelas pessoas. Hoje nós temos uma demanda enorme de pessoas para ouvir famílias, não é nem os acolhidos, é família, porque eu entendo que trabalhar dentro de uma casa terapêutica é desgastante, é exaustão emocional. Mas nós precisamos de pessoas para trabalhar com as famílias desses acolhidos, que estão no extremo da exaustão. Vocês não têm a ideia de como é ter alguém que já passou por 6, 7, tem um camarada que já passou por 20 casas terapêuticas e a família está acompanhando, a família está andando atrás. Nós precisamos de gente que fala para essas famílias, olha, aquele menino que você está procurando não existe mais. Não existe. Por quê? Porque é uma doença adquirida e essa doença adquirida transforma o DNA dele. Ele agora tem o DNA da droga na vida dele, aquilo avassala toda a vida dele, tanto orgânica como espiritual. E nós precisamos de pessoas que ouçam, emprestem os ouvidos. Sabe como nós começamos na Manaim? Começaram com o culto, depois a gente mudou o formato, a gente só sentava para ouvir as pessoas. Nós precisamos de pessoas só que tenham ouvidos, que não falem nada. Não acrescente nada, não prometa nada, só ouça e ore e peça que o Senhor faça a transformação. Eu vou ler para vocês um relato de uma mãe. Depois que o filho dela foi desligado da casa. Foi desligado porque não tinha como permanecer lá. Boa noite, pastor. Perdão, eu estava atribulada na hora que te liguei. Eu estou em choque. Minha vontade é de entrar debaixo da primeira carreta que eu vi na BR. Acho que Deus me abandonou neste mundo. Porque minha vida é só tribulação por causa desse vício amaldiçoado que o meu filho se envolveu. Agora ele fica umas semanas sumido, aí volta tudo de novo. Traficante me perseguindo no meu trabalho, na minha rua, vigiando. Eles vendem fiado e depois a família que lute para pagar. Mas dessa vez vai ser diferente. Eu posso até morrer por causa das dívidas do meu filho. Mas ele está morto, enterrado para mim, se não tomar vergonha na cara e virar homem. Minha esperança estava sendo em Deus e aí na casa. Mas agora eu vi que estou sozinha neste mundo. Deus existe, mas não é para todos. Eu já fui esquecida há tempos. Mas não culpo Deus, não. É o livre-arbítrio. Só que as escolhas não são minhas. Até meu emprego devo perder agora. Se meu filho começar a ir lá na porta, perdi dinheiro para pagar as dívidas da droga. Ele já me fez perder 2 empregos. Isso é o relato da exaustão emocional que as pessoas estão. Agora, eu e você, o que nós vamos fazer? Não adianta nós ficarmos em movimentos. Não adianta a gente ficar, a gente tem que dar respostas. Quem espera a volta de Jesus é a igreja. O mundo não espera a volta de Jesus. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. As criaturas esperam a manifestação dos filhos de Deus.
Quando nós ficamos sabendo de alguma coisa assim, eu quero dizer para você que nós precisamos começar a pensar num momento só, num tempo só, para que a gente alcance o objetivo. Qual é o campo dessa igreja? O que essa igreja foi chamada para alcançar? Qual é o campo que essa igreja foi chamada para alcançar? Porque em João 4,35, Jesus fala assim: erguei os olhos e vejam, eis que os campos estão brancos. Os campos, muitos campos. É campo de soja, é campo de laranja, é campo de algodão, é campo de uva, é campo de arroz. Vejam bem, cada campo demanda de um tipo de ceifeiro. Qual é o campo que o Senhor da Seara chamou essa igreja para alcançar? Eu vim fazer duas escolas dominical com os jovens aqui sobre evangelismo. E nós saímos uma manhã e nós fomos no comércio andando, orando pelas pessoas do comércio. Todas elas foram muito receptivas. Algumas ouviram umas histórias, não sei se eles contaram para vocês, mas algumas ouviram algumas histórias bem impactantes. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender qual é o campo que o Senhor chamou a igreja para alcançar. Porque missões nós já sabemos o que nós vamos fazer. Nós precisamos ser direcionados então. E a gente realmente entender qual é o campo que nós vamos alcançar. É um campo de dependentes químicos? É um campo de crianças? É um campo de mulheres? É um campo de terceira idade? É um campo de empresários? É um campo de órfãos? Viúvas? Qual é o campo que o Senhor nos chamou nessa igreja para alcançar? Porque se nós não entendermos qual é o campo, nós vamos desperdiçar a sinergia que nós temos. Porque seria como dois cavalos querendo comer de um lado e comer do outro. Fica os dois puxando um cabo de guerra e não chega a lugar nenhum. Mas quando nós temos a sinergia e nós vamos juntos, a gente consegue muito mais. Tem um cavalo na França que ele sozinho, ele puxa uma carga de 1000 quilos. Mas quando você põe dois cavalos juntos, eles puxam juntos 10.000 quilos. É a sinergia da coisa. É quando a gente faz junto, as coisas acontecem. Aonde nós vamos? O que nós vamos fazer? Não vamos deixar o que aconteceu com o povo de Israel lá em Ageu. O profeta Ageu fala que o profeta vem e fala para Ageu: vai lá falar com Zorobabel e com Josué. Fala para eles que eles precisam parar e falar para o povo que eles precisam de parar de cuidar da vida deles e construir a minha casa. Vocês têm que entender, ele fala para o povo de Israel, que vocês estão com as casas construídas, vocês estão com conforto, tá legal, tá jóia, mas a minha casa continua quebrada, continua sem ser erguida. Então assim, façam a minha casa, ergam a minha casa. Olha só a preocupação de Deus com a casa. E aí ele volta a falar de novo: escuta, o pessoal, vocês têm que falar para o pessoal, vai lá, peguem madeira e construam minha casa, não construam. Daí ele continua assim e fala assim: sabe por quê? Porque eu vou fazer parar tudo. Não vai ter colheita, não vai ter chuva, não vai ter nada, eu vou parar tudo. Deus instaura um caos para que o povo entenda que tem que construir a casa dele, porque se não construir a casa dele, eles vão se perder. Deus não precisa de templo, Deus não precisa de oração, Deus não precisa de louvor, Deus não precisa de leitura da Bíblia, Deus não precisa de jejum, Deus não precisa de nada, porque Ele continua sendo Deus, se eu fizer e se você não fizer. Quem precisa dessas coisas somos nós, para que nós possamos chegar mais perto dEle, para que nós tenhamos uma intimidade com Ele, para que nós ouçamos a Sua voz, para que a prosperidade venha, para que nós sabemos a voz que nós vamos obedecer, porque quando nós não obedecemos, nós perdemos o governo.
Então eu e você temos que entender que nós temos que estar na casa do Senhor, é estar na presença do Senhor, procurar fazer a vontade do Senhor, saber o propósito do Senhor para nós e para a nossa igreja na coletividade. Porque a igreja que obedece é uma igreja que governa. Mas a igreja que não obedece, ela perde a governabilidade. E quando a igreja perde a governabilidade, nós como membros perdemos a governabilidade. Nós precisamos entender isso, que nosso propósito é único, é falar do Senhor Jesus, o que Ele alcançou e o que Ele fez na minha vida e na sua vida. Não tenha medo de dar dinheiro, não tenha medo de dar seu tempo, não tenha medo de dar uma ideia. A menina lá do Naamã, ela deu uma ideia. Ela podia falar assim, eu não vou dar ideia a nada, esse cara não faz o que é para fazer, esse cara matou a minha família, que nada. Ela deu uma ideia, se o meu Senhor fosse lá, ele seria curado. Generosidade. Generosidade tem que estar exalando em nós. Generosidade em casa para lavar a louça. Se a generosidade não começa em casa, meu filho e minha filha vendo eu sendo generoso com a minha esposa e eles vendo a minha esposa sendo generosa comigo, eles não vão ser generosos. Ontem eu estava num evento, o menino meteu a mão na cara do outro, a mãe saiu correndo, foi lá assim, ô menino, não faz isso não. O menino virou assim, gente, desse tamanho, ele virou assim, aqui, quer saber? Adulto cuida de adulto e criança resolve com criança. Da onde ele tirou isso? Da onde ele tirou isso? E se a mulher fala mal uma coisa, é capaz que ele partia para cima da mulher. Então deixa eu falar para você, nós precisamos nos posicionar, não por força, aí vem o Zacarias, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por que o Senhor quer que a gente contribua e construa a casa dele? Para que nós não nos percamos, porque nós estamos nos perdendo quando nós não estamos no mesmo propósito. Um só corpo, um esforço comum, que alimenta e que a vida incendeia, até que o Senhor venha. Nós temos que ser um. Quando é que o mundo vai nos reconhecer? Quando nós formos um. Eu e você temos que abrir o coração, abrir a mente, abrir o entendimento, para entender que se as coisas não acontecem, não é por causa do pastor, da família pastoral, do líder, não acontece por causa de mim. Eu vejo uma necessidade e me fecho. E sabe quem é que perde quando se fecha? Sou eu mesmo. E a gente às vezes... Eu vou fazer uma sujeira aqui, pastor. A gente fica olhando, e você fica olhando. O que aconteceu? Nada. É porque você fica esperando algo acontecer. E quando não acontece nada, você também não faz nada. Só papel rasgado. Eu e você já temos a consciência. Se nós começarmos aqui a puxar na sua mente sobre o chamado missionário, sobre o chamado de Abraão, sobre o chamado de Abraão, do que já foi feito, tanto no Velho como no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, nós vamos ver que nós já fomos chamados. E se eu perguntar aqui para que fomos chamados, a gente vai falar para sacerdócio, para sermos pescadores, a gente vai fazer tudo isso. Mas o saber não quer dizer que ele está em atitude. Você sabia que todos os meninos, a maioria dos meninos que vão para a casa terapêutica, são filhos de cristãos? E eles sabem Bíblias de cor. Sabem Bíblias de cor. Eles dão aula, se deixar, eles dão aula de teologia para a gente. Mas informação
é só informação. Sem ação do Espírito Santo, não acontece nada. Palavra e ação do Espírito Santo, surgimento de vida. O Espírito do Senhor pairava, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Não tinha nada, era um caos. Mas veio o quê? A palavra, ação do Espírito Santo, criação. Você tem a palavra. Peça para o Espírito Santo começar a agir na palavra que você tem. Palavra, ação, criação. O Espírito Santo vai criar em você. Deus quer fazer mais em nós, por nós e através de nós. Quando a generosidade ela é aberta, nós temos que entrar nesse alinhamento para as coisas acontecerem. Os desafios em missões são enormes, os missionários são menos cada vez mais, o apoio menos cada vez mais, porque eu e você não estamos jogando no mesmo time. A gente tem que mudar isso, viu, gente? Eu não largo o Cruzeiro, eu não largo o Atlético, eu não largo o Flamengo, eu não largo o Corinthians, mas eu largo a igreja. A gente precisa mudar. Você sai correndo atrás dele para ele resolver nossos B.O. Mas é a coisa mais fácil é virar as costas para ele e ir embora e falar que não quer mais. Isso é como você é comigo, eu estou julgando ninguém não, só estou falando para você daquilo que nós fazemos, nós temos que deixar de fazer. Essa igreja é uma igreja que tem a raiz missionária, e é uma igreja que quando ela entra na obra missionária, para valer, todos os meios prosperam. Eu fiquei bem sem emprego, as casas melhoram, os carros melhoram, a família melhora, todos prosperam, não financeiramente, não só financeiramente, mas em todas as formas. Meu desejo é que vocês prosperem. Meu desejo é que a obra missionária nessa igreja floresça cada vez mais, porque tem um casal na família missionária. Mas sozinho nós não podemos fazer, sozinho nós não fazemos. E sozinhos, Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele não quer, Ele quer a gente. Então nós podemos unir e fazer um pouco mais com nós fazemos. Não é que a igreja não faz, eu sei que essa igreja faz, mas nós podemos fazer um pouco mais. Amém? 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 Glória a Deus. Muito obrigado por terem ouvido. Que o Senhor nos abençoe e fortaleça e vamos continuar a caminhar. Amém, pastor? Pastor?